Sabe aquela receitinha de bolo que todo mundo conhece? Estude, arrume um bom emprego, se aposente com segurança. Pois é, essa é a fórmula do sucesso que passaram pra gente. Mas e se essa fórmula estiver quebrada? Hoje, a gente vai questionar esse roteiro que a maioria segue e investigar se ele realmente nos leva à liberdade. Essa é a grande pergunta que fica no ar, não é? A gente olha em volta e vê um monte de gente que seguiu o mapa direitinho, mas em vez de achar um tesouro, parece que ficou presa no labirinto. A promessa era uma, a de liberdade, mas a realidade que muitos vivem é bem diferente. O contraste chega a ser chocante. De um lado, aquela promessa de céu de brigadeiro, tudo seguro. Do outro, a realidade de uma tempestade que parece não ter fim. Onde foi que o caminho deu errado? Vamos tentar entender o que tem por trás dessa promessa quebrada. Acontece que esse caminho tradicional ele tem um custo oculto, um preço que não vem na etiqueta, sabe? E que a gente só percebe quando a conta chega, anos e anos depois. E aqui está o centro de tudo, a troca fundamental que sustenta esse sistema. Pensa bem, a moeda mais valiosa que existe é o tempo. E o que nos ensinam a fazer? A vender esse tempo por dinheiro. Só que o tempo, ao contrário do dinheiro, é um recurso que a gente nunca, jamais consegue recuperar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos desmontar cada etapa desse caminho que nos foi ensinado, peça por peça, para a gente poder entender qual é a real de cada promessa. A primeira parada é a escola. Lá, a gente é treinado para ser uma peça eficiente numa grande engrenagem. Seguir ordens, cumprir prazos, tudo certinho. O que não ensinam é como construir a nossa própria máquina, como criar oportunidades a partir do zero. Depois vem a faculdade, que é vendida como se fosse um passaporte dourado para o sucesso e para a riqueza. Só que para muita gente a primeira coisa que ela entrega é uma dívida gigantesca, um fardo financeiro que pode levar anos, às vezes décadas para se livrar. Então, finalmente, chega o tão sonhado emprego. A carteira assinada parece um porto seguro, né? Mas essa segurança tem um preço. Existe um teto para o nosso crescimento e grades invisíveis que limitam a nossa liberdade. É uma estabilidade que, no fim das contas, pode acabar nos aprisionando. E, por último, a tão prometida aposentadoria. Aquela ideia de contribuir para o INSS a vida toda para viver tranquilamente na velhice. A realidade, para muitos, é que o benefício mal dá para cobrir as despesas básicas. É muito mais sobre sobreviver do que sobre viver bem. Ok, então a gente já viu que as peças desse quebra-cabeça parecem meio defeituosas. Mas a pergunta de verdade é, quem foi que desenhou esse jogo? E por que as regras parecem ter sido feitas para manter a gente preso? A lógica por trás é até simples. O sistema precisa de consumidores, não de produtores. Ele nos ensina a correr atrás de um salário maior, para gastar mais, e não a investir para criar liberdade. O cansaço do dia a dia, as dívidas que vão se acumulando e o medo constante de perder a segurança do emprego são as correntes que nos mantêm girando nessa roda. E esse aqui é talvez o ponto mais crucial de todos. O maior inimigo não é o sistema em si, mas a mentalidade que ele instala na nossa cabeça. Aquela crença de que esse é o único caminho que existe. Desprogramar essa mentalidade é aí que começa a verdadeira jornada para a liberdade. Certo, entender o problema é o primeiro passo. O segundo é achar a saída. Se o mapa antigo não leva a tesouro nenhum, a gente precisa de um novo. E a boa notícia é que existe sim um plano de fuga. Esse plano se baseia em 5 passos fundamentais. Primeiro, a virada de chave na mentalidade. Pensar como dono do próprio destino, não como um funcionário. Segundo, inverter a lógica. Fazer o dinheiro trabalhar para nós, e não o contrário. Terceiro, o foco muda do salário para os ativos, que são as fontes de renda que realmente compram a liberdade. Quarto passo, a reeducação financeira. Correr atrás do conhecimento que o sistema tradicional não dá. E por fim, paciência, muita paciência. Entender que a liberdade se constrói no longo prazo, um passo de cada vez. Essa diferença aqui é tudo. O salário é o que nos mantém no ciclo, pagando as contas do mês. Já os ativos, por outro lado, são o que compram o nosso tempo de volta. É o que paga pela nossa liberdade de escolha. Simples assim. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. Depois de entender como o jogo funciona, cada um tem a opção de decidir qual caminho vai seguir daqui para frente. A escolha fica muito clara quando a gente coloca os dois caminhos lado a lado. De um plano de 40 anos trabalhando por dinheiro, que geralmente resulta em sobrevivência. Do outro, um plano de, talvez, 10 anos de foco total para construir ativos. O resultado, tempo, paz e o mais importante de tudo, poder de escolha.
E isso nos leva a uma reflexão muito forte. As circunstâncias de onde a gente começa na vida podem não ser uma escolha, mas a direção que se toma depois de ter o conhecimento, essa sim, é uma decisão totalmente pessoal. E assim, essa análise toda nos deixa com a pergunta que realmente importa. Continuar girando num ciclo, seguindo um roteiro que talvez nem seja nosso de verdade? Ou pegar a caneta e começar a escrever uma história completamente diferente,